Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje num lugar muito especial. Estamos transmitindo diretamente de Alicante, na Espanha, e eu tive a grata surpresa de encontrar uma pessoa muito especial num curso de dessalinização que eu vim fazer aqui essa semana. Então, hoje, o nosso Papo de Especialista podcast é com a professora Ana Silvia, do Instituto Reuso de Água. E se eu fosse você, eu não perderia esse podcast por nada. Então, vem comigo para mais esse podcast Papo de Especialista. Olá, Ana. Um prazer enorme estar aqui com você hoje, né? Foi uma grata surpresa saber na semana passada, né, que você viria para cá. Então eu queria te dar as boas-vindas aqui, primeiramente te agradecer pela gentileza, né, de liberar o terraço aqui do seu apartamento para a gente ter esse bate-papo, né? Luiz, eu queria agradecer, para mim é uma honra enorme, uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse curso e poder conversar com você aqui sobre isso. Eu que agradeço. Aí, né? Nosso cenário, o pessoal vai ver aí, né? É um cenário realmente paradisíaco, né? E aí por isso que nós decidimos fazer diferente, né? A gente sempre está em ambiente fechado, som, luz, tudo controlado, mas hoje a gente preferiu um pouco de natureza, de ar puro, de ar mediterrâneo aí, né, para esse nosso bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigado, boas-vindas. Bom, Ana, a gente sempre, quando recebe um convidado, a gente gosta de saber um pouquinho dele, né? Então, sem mais delongas, né, a pergunta que não quer calar, tipo, quem é a Ana por trás do crachá, né? Vamos fazer um cara crachá aqui hoje, né, para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Eu sei que você tem uma trajetória linda, né, que envolve o saneamento, que envolve principalmente o reuso de água. Então, antes da gente entrar, né, nas questões mais técnicas, quem é a Ana? Fala pra gente. É uma delícia falar assim. Eu sou professora, então eu tenho prazer em contar da minha vida até para os meus alunos. Sabe aquela professora que conta caso de casa? Meu marido falou isso, meu filho fala aquilo outro. Os meus alunos às vezes falam que já conhecem a minha família inteira, porque eu gosto de falar sobre mim, gosto de falar sobre a minha família. Então eu sou engenheira civil, sou mineira, percebe-se pelo meu sotaque. Me formei na UFMG, depois eu fui para o Rio. E aí fui fazer mestrado, doutorado no Rio, e lá também eu vivi no Rio 20 anos. Então tem um pedaço enorme da minha vida. Então o meu mineirês e o pouco carioquês vem dessa mistura que eu vivi no Rio, e foi o lugar que eu escolhi para viver, o lugar que eu escolhi para construir a minha família. Então sou casada, tenho um filho de 13 anos, hoje a gente mora em Portugal, já há quase 5 anos, e sou a mãe, aquela pessoa que leva e busca filho na escola, que curte fazer almoço no fim de semana e que toma uma taça de vinho à noite. Enfim, essa é a minha vida, assim, no meu dia a dia. A minha vida profissional, segui a minha carreira de engenheira acadêmica, fiz mestrado, doutorado na UFRJ e fiz o pós-doutoramento na Universidade do Minho, o que me deixou lá até hoje em Portugal. Portugal se tornou uma paixão, né, para sua vida, né? Quando a gente decidiu, né, fazer a parceria entre a Láguas, né, e o Instituto, foi lá em Braga, né, que, modéstia à parte, é uma linda cidade, né, e realmente Portugal é apaixonante, né? Mas enfim, Ana, o primeiro tema que eu quero assim explorar um pouco mais, não tinha como ser outro, além do reuso de água, né? E eu sei que você defende as questões de reuso e você traz para a mesa de discussão o reuso de uma maneira mais ampla, né? Eu fiz um caminho parecido com o seu, mas pelo lado da indústria, da engenharia e dos conhecimentos aplicados. Então, eu sou o cara do mundo das membranas, né? Mas eu sei que você traz para a mesa de discussão, a gente tem trabalhado juntos no nosso grupo de trabalho, e você tem uma visão bem mais ampla do reuso, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre sua visão, principalmente quando a gente fala do nosso Brasil, né? Um país plural, multicultural e com realidades econômicas extremamente diferentes. E a gente não pode fingir não estar vendo, que isso impacta na maneira como as pessoas vivem, na maneira como as pessoas pensam, consomem e geram águas residuárias, que é material para quem vai produzir uma água de reuso. Então, né, como você enxerga isso? Como que é o reuso para você? E quais são suas inspirações e aspirações quando a gente pensa nesse Brasil, em gestão hídrica, em todo esse tema aí
que nos norteia nesses dias? Bom, o Brasil, então, são vários Brasis dentro de um Brasil. Então, a gente tem diferentes realidades econômicas, sociais, ambientais, culturais, que dificultam ainda mais a nossa gestão de recursos hídricos e de saneamento. E o reuso de água, ele necessariamente envolve essas duas vertentes. Saneamento, porque produz o efluente, que é a matéria-prima do reuso, e os recursos hídricos, porque essa gestão, hoje, ela demanda uma inclusão e uma ampliação da matriz hídrica, considerando essas fontes sustentáveis, as fontes não convencionais. Bom, nesse Brasil cheio de Brasis, nós temos regiões de estresse, regiões de escassez, regiões de seca, regiões que não são de seca, mas que estão passando por seca, ou seja, a gente tem essas coisas são parecidas, mas elas são diferentes. Então, quando a gente tem estresse, a gente tem uma demanda maior. Quando a gente tem escassez, é porque realmente a gente tem menores períodos de chuva e mais variável, e quando a gente tem seca é um fenômeno meteorológico que antigamente a gente conseguia prever com mais facilidade, hoje a gente tem mais dificuldade de prever. Ou seja, o reuso de água então envolve isso tudo. Só que nessa condição de tantas diferenças, uma solução para São Paulo não é a mesma solução para o Nordeste, não é a mesma solução para a região sul. Então a gente tem diferentes soluções. E aí isso é extremamente complexo. Mas a gente tem planejamento. E é esse planejamento que é necessário para a gente conseguir, de fato, incluir a água para reuso na matriz hídrica regional e não na matriz hídrica nacional. Então, cada região ela tem que gerir de acordo com as suas necessidades, com as suas demandas, com os seus objetivos, com o seu planejamento, o que eu quero para o futuro, onde que eu quero estar daqui a 10 anos, uma região de seca, se eu tiver aporte hídrico, eu tenho desenvolvimento socioeconômico, agricultura, ou é indústria, ou é urbano, enfim, a gente tem aí um cardápio de opções e a gente tem que saber lidar com ele. Fazendo até um adendo, uma provocação, né? A gente teve hoje uma visita técnica muito interessante, né? E a gente chegou à conclusão, né, que aqui na Espanha, por exemplo, as coisas são geridas por bacia hidrográfica e não necessariamente pela divisão federativa. Não é cada estado que toma conta, mas no que se refere ao uso da água e, por exemplo, a produção, tanto da água de reuso quanto do efluente tratado, isso é definido no ambiente do comitê de bacia, vamos assim dizer. Perfeito. Né? E eu acho que talvez nos falte esse segundo passo, né? Começarmos a olhar por bacia. Porque nós temos no Brasil rios interestaduais. Né? Então, como gerir um negócio desse? Né? Como pegar um rio que nasce no Espírito Santo e vem para Minas Gerais, ou vice-versa, né? Cruzando fronteiras. Né? Então, você tocou num ponto que eu sinto que faz muita falta. Essa visão de planejamento. Né? Então, toda vez que a gente fala de reuso, a gente acaba discutindo o âmbito das técnicas, né, do tecnicismo por detrás do reuso, se é o processo A, B, C ou D, e nos esquecemos talvez do primordial, porque tudo começa com um plano. Perfeito. Né? Tudo começa compreendendo as dificuldades, os pontos que realmente tem estresse, os pontos que tem abundância de água, se é que a gente pode dizer assim. Né? Então, eu vejo isso muito necessário hoje, discutir planejamento. Perfeito. E é a questão do potencial. Eu tenho que enxergar o potencial de cada região. Então, o potencial da bacia, a aptidão da bacia. Então, eu tenho uma bacia que a aptidão dela é a agricultura, outra bacia, a aptidão é a indústria, outra bacia, a aptidão é urbano e industrial. Então, esse entendimento da aptidão é que vai favorecer os caminhos do planejamento. E aí, eu acho que isso é uma coisa que está faltando hoje para a gente no Brasil, aprender com as nações que já resolveram essas questões, que estão numa situação muito mais complicada do que a nossa, e já resolveram essas questões, e a gente ainda está um pouco patinando, talvez também por essa falsa sensação de abundância. Exatamente, exatamente. Pegando esse gancho, Ana, sobre planejamento, né, eu acho que é impossível não tocar o assunto do nosso arcabouço legal. Por quê? Porque somos um país enorme, né? Temos instrumentos legais a nível federal, estadual e municipal, e na grande maioria dos casos eles parecem nem se conversar. Então, sem mais delongas, né, eu quero te fazer essa provocação. Qual é a tua visão sobre o nosso arcabouço legal e, obviamente, como você ou o Instituto
pensa, né? Que tipo de contribuição você acha que a gente poderia entregar, né, em nível de legislação, de regulamentação, para que as coisas possam ser melhores, né? Como que a gente pode unir o setor, as companhias que estão, né, tocando o saneamento hoje? Nós temos muitas companhias de saneamento privado, né? Como a gente pode se dar as mãos, né? Então a minha pergunta é duas em uma. O que você acha desse nosso arcabouço e de que maneira a gente pode se unir, né, em uma única direção para, de certa maneira, fazerem as coisas acontecerem? Perfeito. Acho que a questão é essa segurança jurídica para a gente conseguir fazer. Essa segurança jurídica, ela tem que envolver a segurança sanitária, a segurança ambiental, e aí a gente depende de conhecimento técnico-científico, o conhecimento prático. Então a academia tem um conhecimento técnico-científico robusto, consolidado, a prática tem um conhecimento robusto, consolidado, do dia a dia. O jurídico tem o seu conhecimento jurídico, o que é que pode, o que é que não pode, o que é possível, o que não é possível, o que é permitido, o que não é. Então, acho que o que é um quadro regulatório? Um quadro regulatório é um conjunto de documentos de aspectos legais, normativos, orientativos, legais, mandatórios, não mandatórios, ou seja, a gente precisa dessa orientação. Você colocou muito bem que a gente tem aí a questão dos estados, dos municípios, e alguns estados que avançaram em função da aptidão do estado. Então, alguns estados avançam no reuso agrícola, outros avançam no reuso industrial, outros avançam no reuso urbano, e é perfeito. Só que a gente precisa ter alguma coisa que oriente isso. Não, no meu ponto de vista, não necessariamente mandatório, mas que de fato oriente, para que, numa instância abaixo, o subfederal, estou falando em termos de padrões de qualidade de água e essas orientações mais refinadas, né? Então a gente precisa de um arcabouço mais genérico, que fala pode, não pode, é isso ou aquilo, o caminho é esse ou aquele. É obrigatório ou não é, acima de tantos litros por segundo, pode ou não pode, ou seja, números que deixem as coisas mais palpáveis e que a gente consiga executar. Em termos de padrões de qualidade de água, então a gente tem aí uma grande diferença, já falamos aqui, grandes diferenças, mas precisamos resolver isso em termos um pouco mais genéricos. Então, o mundo já resolveu isso há um século. O mundo tem regulamentação há um século. Então, a gente tem países aí de grande supremacia hídrica, de grande exemplo como gestores hídricos, em regiões secas, em regiões áridas e semiáridas, e a gente ainda está patinando. Agora, de maneira geral, acho ainda que o novo marco legal de saneamento, ele colocou luz no reuso. Então, o marco anterior, ele não falava a palavra reuso. Hoje, se você quiser entrar no site, coloca lá, Lei 14.026 e coloca um Ctrl F, palavra reuso, ela aparece 8 vezes. E tem 3 vezes que ela aparece de maneira muito importante, que realmente protagoniza o reuso. Uma delas é o conceito de sistema de esgotamento sanitário. A maioria de nós aqui entende e aprendeu sistema de esgotamento sanitário. Coleta, transporta, trata e descarta. A lei coloca coleta, transporta, trata, reusa ou descarta. Além dela incluir o reuso, ela fala o reuso antes do descarte. Ou seja, isso tem uma nuance aí super refinada e refinadíssima. Segundo, ela obriga a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico a construir uma norma de referência. E terceiro, ela coloca como obrigatoriedade nos novos contratos. Tem que ter o planejamento dentro dos novos contratos de concessão de saneamento. Ou seja, a gente está com faca e o queijo na mão. A gente está com a oportunidade, a gente está com tudo, a gente está no momento. E esse momento é muito importante para que a gente, de fato, execute, né? Mas ainda temos um quadro regulatório frágil, se é que a gente pode chamar de quadro regulatório. Porque quadro regulatório, no meu entendimento, não é um conjunto de documentos, ele é um conjunto de documentos estruturado, com linha de raciocínio. Que conversa. Que conversa, e que traz exatamente. Para a mesa de discussão todos esses aspectos. Isso, né? Exato. Né? Por exemplo, quem é o dono da água? Isso. Aí... Eu não quero entrar nessa, mas assim, é trazer todos esses pontos de discussão. A segurança hídrica, a qualidade, né? Enfim, é bem interessante. Eu concordo contigo. O que nos falta
é esse arcabouço legal que converse, que fale. Construído. Exatamente. Construído com objetivo. Daqui a 10 anos eu quero ter isso, então eu tenho que ter esse passo agora. Agora, o que o Instituto, aí a sua segunda pergunta, né? O que a gente tem feito no Instituto a gente tem o nosso grupo de trabalho, que temos lá a Láguas e o Luiz Fernando, que participam conosco e trazem grandes contribuições, a técnica, a ciência, a prática, todo mundo conversando junto, um debate construtivo, harmonioso, em que a gente, de fato, quer deixar um material palpável e um material que sirva como orientativo para que as coisas sejam de fato construídas. Então, acho que esse é o papel do Instituto no momento, é o grupo de trabalho Diretrizes de Reuso de Água. Perfeito. Muito bem. Também eu acho que eu quero aproveitar, né, que a gente está aqui, né, você veio para a mesma capacitação que eu, né, para a gente ampliar, né, não só aprender o tecnicismo da famigerada osmose reversa para dessalinização, mas, né, o curso que nós tivemos aqui, ele nos trouxe casos interessantes, né? Tivemos, né, ontem mesmo o prazer de ouvir a Miriam, né, falando sobre a história de Israel em torno não só da dessalinização, mas também e principalmente do reuso, né? Números assim quase que assombrosos, né? Mais de 90% de água dessalinizada e mais de 87% de água reusada, né? E essa é a minha provocação agora para você, né? Tipo, qual é a sua visão sobre a questão da dessalinização? Como você enxerga as coisas em relação à segurança hídrica, à gestão hídrica, quando falamos de reuso e de fontes não convencionais, né? Perfeito. Eu vou completar um pouco os números de Israel antes de eu responder. Então, os números de Israel são fantásticos e a gente tem números tão altos quanto ou próximos em outras regiões do mundo. Temos Chipre e Malta que reusam praticamente 100% do esgoto tratado. São duas ilhas no Mediterrâneo, aqui bem pertinho de onde estamos agora, mas são duas ilhas... Quem sabe a próxima a gente não vai gravar não lá em Malta. Olha, seria perfeito. Mas, então, temos Chipre e Malta que reutilizam praticamente 100%. A gente tem Singapura com 40%, 15% Austrália, 15% China, 10% Estados Unidos, e o Brasil com alguma coisa estimada em torno de 1,5%, com o potencial enorme que a gente tem. Então, esse é o planejamento que eu estava dizendo anterior, que era, se a gente tem um planejamento de daqui a 10 anos eu quero ter 5%, o que eu tenho que fazer para isso? Porque nada começou em 90%. Claro que tudo não. começou Exato. em zero. Isso, perfeito. Não é? Inclusive, ontem, na ilustração dela, algo que me chamou muita atenção foi aquele cartaz que você ainda tirou foto e me mandou traduzido, né? Em 1948, uma cartilha de uma página, de 1 a 4, já ensinando as pessoas, na ponta, falou, olha, você vai pegar água para lavar fruta, fazer comida, lavar as mãos, e essa água você pode usar para lavar o chão, para regar planta, dentro de casa, enfim. Já em 1948, de certa maneira, diretrizes para o reuso na ponta. Isso. E é uma nação que foi construída dessa forma. Porque esse período que você falou coincide com o nascimento da nação de Israel. Então, nós temos essa que a gente acabou de dizer sobre a nossa falsa percepção de abundância de água, o que também é bastante negativo nesse sentido de quando você quer construir um conceito. Você tem que quebrar um paradigma muito grande. Não tenho água sobrando. Isso é muito mais complexo, né? Bom, em relação à dessalinização, aí eu vou confessar, né, que eu não sou nada entendida do tema. Estou aqui exatamente para aprender e aprendi muito, foi fantástico. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, a gente tem esse artigo no nosso site, professor Angelakis, da Grécia, e ele tem um artigo fantástico que fala sobre a história do uso da água, né, principalmente do reuso, mas ele, no final do artigo, ele coloca alguns desafios que nós conhecemos, regulamentação, rejeição, estruturar o setor e coisas desse tipo, mas tem um desafio que é interessantíssimo e que eu relembrei disso esses dias, que é a questão tecnológica da dessalinização. A dessalinização e o reuso brigaram durante muito tempo. Quem é melhor? O que é melhor?
É fazer dessalinização ou é fazer reuso? E o Angelax coloca como, no final do artigo, lá já quase nas conclusões, como desafio os dois juntos, porque a tecnologia da dessalinização, essa mesma tecnologia complexa, claro, para quem está acostumado com tratamento de esgoto com lagoa de estabilização, ela se torna é complexa. um abismo, ela se torna extremamente complexa. Mas a gente pegar essa expertise que já existe da dessalinização e jogar todo mundo no mesmo time. Então, agregar o conhecimento e agregar as fontes hídricas naquela tal matriz. E nessa tal matriz, quando a gente coloca outras fontes de água, essas não convencionais, sustentáveis, e a gente consegue fazer um gráfico de pizza aí mais bem distribuído, né? Então, o que eu vejo hoje assim como o grande ganho para mim, como entendimento de dessalinização, é a questão tecnológica, que para mim realmente estou aprendendo bastante, e trazer esse conceito também para dentro do reuso, esse conceito. Por quê? Nós conseguimos vencer o desafio avançar com as nossas tecnologias de tratamento de esgoto convencional, mas tem alguns usos que não. Então, em vez da gente brigar em termos de tecnologia, lagoa é tudo, membrana é tudo. Não, eu não gosto de lagoa, mas eu também não gosto de membrana. Tem para todo mundo. Então, eu consigo produzir água de boa qualidade com lagoa de maturação para irrigação de diferentes tipos de cultura, mas eu não consigo fazer reuso, não consigo produzir água industrial, não consigo produzir água potável, não consigo construir recarga com um efluente secundário, desafetado. Acrescentar a isso que você está falando uma coisa muito importante, né? A gente trabalha muito na área de mineração, né? E é um setor que vem sendo amplamente espremido e certamente pressionado devido aos últimos acontecimentos no quesito descomissionamento e descaracterização de barragens de rejeito. O produto final dessa descaracterização é uma água contaminada, porque todo aquele rejeito é filtrado ou desaguado, na verdade, e você tem lá uma água contaminada, que tem metais em alguns casos. Bom, aí depende de cada tipo de mineração. O fato é que, em alguns clientes nossos, que produzem uma quantidade imensa de água, nós estamos falando assim, de milhares de metros cúbicos por hora, com técnicas de coagulação, floculação e sedimentação, a gente tem podido produzir uma água classe 2. Aí a pergunta é, poxa vida, será que essa água não poderia estar recargando algum aquífero? Não poderia estar sendo usado na irrigação? Né, na agricultura? Então, nesse ponto eu concordo com você, que na verdade não é a tecnologia que determina se eu posso fazer reuso ou não, mas é a qualidade. É isso. Porque existem casos e casos, cada água é uma água, né? Então a gente precisa respeitar isso, porque não, reuso é só com membrana, não é verdade isso. Claro. Obviamente alguns usos vão te exigir isso, por segurança, pelo tipo de contaminante que tem, mas não é uma verdade cravada na pedra, exato. Cravada na pedra absoluta. Isso. Eu vou na papelaria, eu vou comprar caneta. Caneta é um produto genérico, mas eu quero a caneta azul, eu quero a caneta vermelha, a preta, a de coisa fina, de ponta grossa, porque eu quero assim, porque eu quero grifar, ou eu quero escrever, ou enfim, o meu jeito de escrever não é bom com esse tipo de caneta, e por aí vai. Então, a gente tem o produto água. É essa água. isso aí. A água, ela é produzida. A água é produzida a partir de uma tecnologia e ela é usada a partir do que se deseja. Eu não posso matar formiga com tiro de canhão. Agora, eu tenho que saber, e isso é muito complexo. Sim. Essa é a gestão, é o planejamento, é o arcabouço, é tudo que a gente estava falando aqui. Muito bem. Ana, eu estou caminhando para o final desse nosso bate-papo aqui, né? E eu quero trazer também, ouvir você, né? Porque é algo que eu tenho me engajado. Não sou um conhecedor profundo, mas há mais ou menos um ano eu fui convidado, né, a fazer parte do grupo do Water Positive, né, de positividade em água. A gente já está, inclusive, trabalhando termos, nomenclaturas, né, para o nosso português. E eu queria entender de você, né, como você enxerga esse novo movimento. Esse é um movimento essencialmente europeu, né, é um movimento mundial, mas ele é nascido principalmente aqui na Espanha, né, 40% dos especialistas do think tank são espanhóis, né? E eles têm essa paixão, esse engajamento. E eu acredito que o caminho que o Water Positive
pode fazer será até mais rápido do que foi o protocolo de Kyoto, que é a questão da pegada de carbono, né, da neutralidade de carbono, enfim. Você está na Europa já há 5 anos, eu acho que você respira e bebe de uma água, bebe de uma fonte diferente da nossa que está no Brasil. Então, eu queria que você pudesse compartilhar conosco o que você tem visto aqui sobre positividade em água, como que você entende e vê o movimento no seu entorno, né? Ainda é algo muito novo, não quero uma opinião assim mega especialista, mas mais é o seguinte, qual é o teu feeling, né? Você está bebendo de uma fonte diferente da nossa, né? Você está vivendo aqui e eu queria te ouvir um pouquinho, né? Como você enxerga isso, né? E o que você vislumbra, como que isso pode impactar, né, nosso dia a dia, né? Se isso é uma coisa que deveria envolver mais os governos, ou você acha que isso é um movimento de mercado, enfim, está aberto para Perfeito, você. perfeito. Eu tô como você, Luiz, também tô entrando no assunto agora, e acho que a questão da positividade hídrica, a gente tem que entender o que ela é de fato, né? Então, na verdade, eu não tenho que necessariamente produzir água na minha planta, eu não tenho que produzir água no meu território. A minha positividade, ela pode ser contabilizada de diversas formas, como, por exemplo, inicialmente, prioritariamente, que é reduzir o meu consumo. Perfeito. Então, na hora que eu reduzo o meu consumo, eu já dei um passo muito grande. Conservação e redução. Isso. Se eu dei esse passo muito grande e eu ainda preciso fazer mais, eu vou aportar recurso em uma situação que produz água. Não necessariamente uma quantidade palpável, que seria mais fácil, mas pode ser, por exemplo, em termos de qualidade. Eu tenho água, mas não tenho qualidade, para mim aquilo está morto. Eu não consigo quantificar aquilo, não uso, Sim. porque está ali, não consigo usar. Eu só abro a torneira e uso a que tem ali. Exato. Então, se eu trabalhar na qualidade dessa água, melhoria da qualidade dessa água, eu consigo contabilizar. E aí vai entrar lá na minha continha da positividade. E ainda questões de, por exemplo, um reflorestamento, que eu consigo produzir água a partir de um reflorestamento. Agora, eu consigo economizar água quando eu irrigo com gotejamento, quando eu irrigo de maneira eficiente, não só a técnica de irrigação, mas também aquela contextualização que leva em consideração a quantidade de chuva, vai chover ou não vai, chove muito hoje, mas chove pouco amanhã. Então, tudo isso leva em consideração essa conservação, uso racional e etc. Bom, no meu entendimento, esse movimento, ele está nascendo como um mercado, né? Ele se assemelha muito ao mercado de carbono, mas eu tenho ainda uma questão, a gente até já falou isso Sim. no curso, mas eu tenho uma questão que ainda me incomoda um pouco, um barulhinho que fica no meu ouvido, que é o mercado de carbono, eu posso produzir, eu estou aqui, eu posso produzir na China. E a água? No meu entendimento, ela tem que ser produzida na minha bacia, ou pelo menos mais perto de mim. Pode ser que eu esteja errada, daqui a pouco eu posso ser convencida, né, de que não, eu posso aplicar numa outra região e isso também contabilizar. Hoje eu entendo que ela deve ser na bacia, mas não é todo mundo que concorda. Mas então, por exemplo, dentro do movimento, o que a gente está justamente estimulando e fomentando é isso. Ou seja, você buscar fontes, por exemplo, poços de água salobra, a própria água do mar e principalmente quem? O nosso reuso. Exatamente. Porque com o reuso eu consigo produzir na própria bacia. Na própria bacia. Porque isso. Se eu tenho um processo, seja ele um processo de desenvolvimento humano, uma cidade, industrial, ou você está usando o recurso hídrico ali, você vai estar gerando efluente em algum momento, né? Esgoto sanitário, esgoto industrial. Então, assim, a intenção por detrás de Water Positive é justamente essa, ou seja, você não... Óbvio, você vai poder compensar investindo num negócio de reuso, de melhoria, de reflorestamento fora da bacia. Mas o ideal é o seguinte, que a água possa ser gerada em loco. E o reuso te dá essa oportunidade. Perfeito. E aí, dentro da sua fala, e aí talvez até indo contra o que eu falei antes, mas é porque realmente a gente está construindo esse conceito ainda, mas são as ações catalíticas, por exemplo, da educação. Então, o que o Instituto faz? O objetivo dele é produzir conteúdo, produzir, gerar, compartilhar conteúdo para que as pessoas possam entender o que é o reuso, possam aceitar o reuso, possam executar, inclusive nível tomadores de decisão, se levam, que realmente façam isso acontecer. Mas como é que eu contabilizo?
como que eu vou contabilizar? Quantas pessoas eu eduquei teoricamente? Quantas pessoas eu capacitei? Qual foi o meu alcance? E qual foi o impacto que eu Que causei a mudança? aconteceu? Isso aí para mim é um grande... É um challenge, é um desafio. Exato, e é um challenge que pode ser uma grande virada. Ana, eu queria te agradecer. Nós estamos já no final, né, desse nosso bate-papo, pela generosidade em compartilhar mais um pouco do seu conhecimento, né? Eu te conheço não há muito tempo, mas sempre é um prazer, né, nossas conversas, as discussões, divergir e concordar, porque eu acho que é assim que a gente realmente constrói alguma coisa, né? Bom, não nos conhecemos há muito tempo, mas parece que nos conhecemos há muito tempo. Isso significa que é fluidez, que a gente acredita nas mesmas coisas, que a gente tem um caminho parecido, enfim, que a gente quer trocar, quer contribuir e tal. E para mim é um prazer enorme bater esse papo, uma delícia. Sou fã de vocês e fico muito feliz de ter vocês conosco no Instituto. Espero que a gente tenha um caminho longo nesse casamento aí pela frente. Muitíssimo obrigada. Muito bom. Bom, e você aí, né? Eu peço que você curte, compartilhe, né? Nós temos investido tempo, né, nesses nossos bate-papos, porque nós queremos que você possa, você que nos escuta, possa ter uma expansão de mente, possa receber, e nossa intenção não é ser o dono da verdade, mas é fomentar a discussão, provocar a autorreflexão, né? Então nós tivemos hoje com a Ana esse bate-papo muito especial e foi muito legal. Então, te espero, né? Espero que você curte, compartilhe e te espero no nosso próximo Papo de Especialista podcast. Forte abraço e nos vemos.